O Ciência Sem Limites está no ar. É um programa dedicado a mostrar pesquisas, pesquisadores e o ambiente de trabalho desses cientistas no âmbito da universidade. Hoje nós temos a grata presença e satisfação do professor Eduardo Martins Morgado, do Departamento de Computação da Faculdade de Ciências. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites, professor. O prazer é todo meu. Para começar o Ciência Sem Limites, nós gostaríamos que o senhor fizesse um apanhado da sua trajetória acadêmica, ou seja, graduação, pós-graduação, pós-doc. Eu acho que já faz algumas décadas que o senhor está na estrada, né, professor? Seguramente há uns 20 anos. Eu tenho uma trajetória bastante interessante. Eu fiz engenharia na Politécnica, engenharia de Minas. Durante o curso eu me interessei por informática. Depois eu fiz meu mestrado e doutorado na Faculdade de Economia e Administração da USP, na área de informática. Alguns anos mais tarde, eu fiz meu pós-doutorado na França, no INSEAD, Institut Européen d'Administration, na cidade de Fontainebleau. Professor, como é que é, fazendo um comparativo em fazer doutorado, fazer pesquisas aqui no Brasil e depois você ter um confronto com tecnologias, com outros ambientes, num país como a França, na Europa, um país desenvolvido? Bem, eu precisaria comentar três coisas. O INSEAD é uma das escolas, das 5 melhores escolas de administração do mundo, e ela tem toda a sua parte didática em inglês. Os alunos assistem aula em inglês, os professores falam inglês. Isso facilitou a minha vida no primeiro mês, até que eu começasse a aprender francês, porque isso é oferecido para os professores visitantes. Em termos de comparação, são universidades com uma infraestrutura melhor, mais confortável. O INSEAD, por exemplo, é uma instituição totalmente automatizada. Você, com o seu crachá, você abre portas, abre biblioteca, liga micros. Essa é a grande diferença que eu diria. Em termos de relacionamento pessoal, é uma questão muito boa. O Brasil está muito bem visto pela comunidade internacional, tanto científica como empresarial. Então, eu fui muito bem recebido e me dei muito bem lá. Agora, falar em professor Eduardo Martins Morgado, ele é um ícone no âmbito da informática, dentro da Unesp. É uma pessoa extremamente conhecida. Como é que foi o seu ingresso, o seu contato com a Unesp? Bem, eu sempre tive um lado de preferência por ensinar. Durante a faculdade, né, em São Paulo, eu lecionava à noite. Essa era a minha atividade para levantar um dinheirinho extra. Aqui em Bauru, eu voltei para Bauru depois da minha graduação, abri uma empresa de informática, que ainda existe com outro nome, e mais tarde eu fui convidado pela então Fundação Educacional de Bauru a integrar o curso de processamento de dados na época. E a partir de então, eu iniciei a minha formação fazendo mestrado e doutorado. Eu gostei dessa sua brincadeira sobre ícone. Os ícones também são criados com o tempo. Não, e com o árduo trabalho. A idade leva a você ser conhecido, né? Agora, falando-se em ícone, falando em trabalho, falando em desenvolvimento, que ano que foi isso? Eu gostaria que o senhor fizesse um paralelo, porque falar de informática, naquela época, ou quando você fez a sua graduação e quando você abriu a sua empresa, a informática, o salto qualitativo, o salto tecnológico é incomensurável em termos da gente falar nos dias de hoje. Sem dúvida. Quando eu iniciei no 4º ano da faculdade, quando eu fui desviado da engenharia de Minas para a pesquisa operacional, que é o uso de informática em aplicações de mineração, só haviam computadores de grande porte, os então chamados mainframes. Então eu tive a grata satisfação de assistir o nascimento dos computadores PCs pessoais, que foram lançados os primeiros no final da década de 70, e o mais famoso de todos, que é o próprio PC.
Eram os antigos XT de tela monocromática, Sim, XT, né? 1983, a primeira vez que eu encontrei, que eu experimentei um importado ainda, eu estranhei bastante a forma de processamento pessoal, que hoje é natural para todo mundo. Quer dizer, naquela época eu estava mais acostumado com ser um usuário de um computador distante que realizava atividades em processamento posterior, não era em tempo real como agora. É quase que inimaginável para os alunos. E naquele tempo, só para o pessoal que está em casa ter uma noção, né? Naquele tempo, um XT ele tinha 2 MB de memória RAM. Sim, ele era minúsculo. E era uma coisa assim astronômica, porque primeiro, falar em 2 MB. eu me lembro do primeiro disco de armazenamento externo que eu pude usar, porque o XT foi lançado apenas com uns discos de plástico, que na época se chamavam flop disks ou disquetes, cuja capacidade era de 512K, nem mega. Quando o primeiro disco externo de armazenamento com o qual eu trabalhei tinha 5 megas. E eu achava uma coisa fantástica. Hoje sim, hoje um celular começa com 16 megas. Agora, desse tempo, o senhor fala da década de 80, né? Sim. Para cá, essa evolução. O ser humano não consegue mais sobreviver sem a informática. Podemos afirmar isso? Sim, isso é uma verdade. Os estudiosos da área dizem que a informática é uma atividade econômica pervasiva, porque ela invade todas as atividades econômicas. Existem hoje negócios que não existiriam se não houvesse informática, negócios tradicionais que operam com a eficiência que operam hoje, porque existe a informática. É absolutamente indivisível. A geração X, que é a geração que hoje está com 16 anos, ela sequer enxerga o mundo sem a comunicação e o processamento. Bom, o pessoal que está em casa já teve uma noção de como é que era a informática. Estamos falando com uma pessoa que ajudou, que desenvolveu, que trabalhou nesse aspecto, que é o professor Eduardo Martins Morgado. Nós vamos agora fazer um breve intervalo e no próximo bloco ele vai falar sobre pós-graduação, sobre suas pesquisas que estão em andamento. Para contactar o pesquisador, você pode acessar www.fc.unesp.br. Clique em Departamentos, Departamento de Computação, professor doutor Eduardo Martins Morgado. Voltamos já. Ciência Sem Limites está de volta. Hoje recebendo o professor doutor Eduardo Martins Morgado, do Departamento de Ciência da Computação. Ele é da área de informática. Professor, no bloco anterior nós falamos da sua trajetória acadêmica, falamos da sua vida acadêmica, das suas pesquisas, da evolução da informática. Antes da gente entrar em pós-graduação, como é que o senhor classifica hoje o ensino, né, na área de computação, nos cursos, né, de ciência da computação, sistema de informação na Faculdade de Ciências? Como é que o senhor classifica o nível, a grade, enfim? Nós sabemos que o senhor tem vários colegas também que estão no departamento e os cursos são extremamente procurados, né? São. Nós temos uma procura anual entre 25 a 30 alunos por vaga, o que é facilmente explicável, porque os 2 cursos da Unesp de Bauru, da Faculdade de Ciências, eles recebem as notas mais altas do exame ENAD, do Ministério da Educação, há pelo menos 8 anos. Eles variam entre a nota máxima, que é 5 e 4, nesses últimos 6 anos. Hoje, seguramente, são 2 cursos que seguramente estão entre os 20 melhores do Brasil. Os cursos de Bauru? De Bauru, especificamente os de Bauru. Dos 20 melhores do Brasil, né? Sim. Tá. A Unesp tem mais 2 cursos de computação, em Rio Claro e Rio Preto, mas na classificação do ENAD nós temos conseguido uma nota melhor que eles. São ótimos cursos também. Parabéns, professor. E sobre pós-graduação, o senhor é credenciado em programas aqui no campus? Sim. Bauru é uma cidade privilegiada pela presença da Unesp, que tem vários programas de pós-graduação. Nós temos pós-graduação em computação, ensino de ciências e a pós-graduação que eu participo, que eu considero a mais interessante, que é a pós-graduação em TV digital, que, portanto, absolutamente relacionado com esse ambiente que nós estamos agora, que aceita alunos para desenvolverem estudos em 3 áreas, em comunicação, educação e inovação e tecnologia, que é onde eu trabalho.
Qual que é o foco da sua disciplina, ou seja, das suas orientações, enfim? Eu tenho procurado orientar meus alunos na aplicação, em aplicações interativas para a TV digital. Nós estamos há 2 anos, 2016, 2 ou 3 anos, do chamado desligamento da TV analógica, quando então somente teremos TVs digitais operando. Nós já temos 3 aqui em Bauru, né? A TV Unesp, a TV TEM e a Record. Em 2016 teremos todas elas em formato digital. E o formato digital ele permite que, além do áudio e vídeo em alta qualidade, se transmitam dados ou aplicações que podem ser executadas pelo usuário através do seu controle remoto. Quer dizer, o usuário, o telespectador, vai poder interagir com a televisão. Sim, as primeiras aplicações que estão surgindo se relacionam com informações adicionais ao programa que está sendo transmitido, mas com o advento da conexão banda larga de internet nas residências, a maioria dos telespectadores terá simultaneamente uma TV digital e uma internet. A junção dessas 2 tecnologias, que nós chamamos de convergência digital, vai fazer com que as pessoas possam interagir com o programa da TV, interagir com um tablet no seu colo e com o programa da TV simultaneamente. As minhas orientações estão sempre relacionadas com essa questão, interação. Vamos aguardar, né, professor? Nós sabemos que o senhor é responsável pelo LITIA, que é o Laboratório de Tecnologia de Informação Aplicada. Fale um pouco sobre esse laboratório. Eu gostaria de falar muito. O LITIA é um laboratório que foi criado em 1995, portanto, 9 anos antes da promulgação da chamada Lei de Inovação, que veio a regulamentar a existência de laboratórios de inovação nas universidades. Nós somos credenciados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para desenvolver projetos de inovação ou de tecnologia aplicada. Ele hoje conta com 29 alunos de vários cursos, computação, design, jornalismo, mas aceitaria alunos de outros cursos também. Agora, nós sabemos, eu particularmente conheço o professor Morgado e o LITIA há muitos anos. Ele começou bem modesto, numa salinha aí de 40, 50 metros quadrados. Hoje, eu diria que o pessoal pode ver a imagens. salinha tinha menos que isso, né? Chegou um ponto que as pessoas tinham que se revezar para ver quem que ia trabalhar naquele dia. Mas ele foi crescendo dentro do Laboratório Didático da Computação, atualmente chamado LEPEC, até o ano de 2009, quando nós tivemos a sorte de sermos contemplados com um prédio próprio maior. Então, hoje as condições são bem melhores de trabalho. Nós temos certeza absoluta que vários órgãos financiadores aplicam e depositam não só dinheiro, verbas, mas com uma confiança nessa inovação tecnológica, né, professor? Pela natureza dele ser um laboratório de tecnologia aplicada ou um laboratório de inovação, os investimentos em projetos de pesquisa do LITIA são feitos por empresas, normalmente empresas de tecnologia, empresas como Intel, Microsoft, Tricom, Daruma e outras, que nos encomendam projetos, normalmente projetos de aplicações inovadoras. A grande vantagem do LITIA para os alunos é que nós sempre estamos trabalhando com as tecnologias que serão padrão de mercado dali a alguns anos. O senhor falou em tecnologia. Após o intervalo, é rapidinho, nós vamos buscar a fundo para que o professor possa contar realmente essas tecnologias desenvolvidas pelo LITIA aqui no campus de Bauru da Unesp. Voltamos em 1 minuto. Ciência Sem Limites está de volta. Hoje recebendo o professor Eduardo Martins Morgado, do Departamento de Computação, Faculdade de Ciências, campus de Bauru. No bloco anterior, professor, o senhor falou sobre inovação tecnológica, que podemos dizer assim, os alunos ou os meninos desenvolvem no LITIA. Mas nós sabemos também que eles participam de várias competições em nível nacional e internacional em termos de desenvolvimento tecnológico. O senhor pode relatar isso para a gente? Sim, nós participamos há pelo menos 9 anos de uma competição de computação chamada Imagine Cup, promovida e patrocinada pela Microsoft Mundial,
E é um grande estímulo, quer dizer, dentro da Elitia, isso para nós é considerado uma oportunidade para que os alunos estudem, se aprofundem no uso de tecnologias que estão sendo lançadas. Nós temos o grande orgulho de dizer que nos últimos 9 anos sempre houve uma equipe da Unesp Bauru, do Elitia, numa das finais mundiais do Imagine Cup. Nossos alunos já foram aos Estados Unidos 2 vezes, Austrália, Coreia, França. França nós ganhamos o primeiro lugar em jogos pela primeira vez. Agora, esse ano vocês participaram de novo do Imagine Cup 2013 e também venceram. Quais são os próximos passos após essa vitória deste ano? Bem, um grupo de alunos extremamente aplicado, formado por 2 alunos do curso de computação e 2 alunos do curso de design da Faculdade de Arquitetura, da FAAC, que demonstra a grande fertilidade que é você trabalhar com equipes multidisciplinares. Eles venceram a final brasileira, são campeões brasileiros na modalidade jogos, games, mas continuam competindo, porque o torneio da Microsoft tem uma fase nacional, que eles já venceram, e tem uma fase internacional. Agora, quantos países participam geralmente dessa competição? Cerca de 90 a 100 países. A 100 países. Quer dizer, venceram no Brasil. Eles venceram no Brasil. E no Brasil, quantas equipes estavam participando? Cerca de 300 equipes participaram da modalidade games. De games quer dizer que Bauru colocou 299, assim, trocando em miúdos, no bolso. Eu não diria no bolso, porque todo mundo se esforçou, né? Quer dizer, o importante é competir, né? Uma competição de tecnologia tem por objetivo estimular o gosto pelo desenvolvimento tecnológico. Eu acho que as 300 equipes que participaram, elas o pessoal se divertiu muito, aprendeu demais. Tivemos a sorte de, mais uma vez, conseguir uma boa colocação. Agora, a gente nota em imagem, professor, que os alunos eles não medem esforços, muito menos tempo. A gente vê o seu laboratório, às vezes até colchões e tal. Os estudantes, eles ficam assim, eles perdem a noção do tempo e ficam trabalhando lá? Totalmente. Da mesma forma que os usuários de computadores pessoais em casa atormentam os pais por usar aquele aparelho ininterruptamente, até durante o almoço, durante o jantar, os nossos alunos, quando se aproxima a data de entrega do final dos projetos, eles se dedicam, eles praticamente moram dentro do nosso laboratório. Nós temos uma autorização especial da administração do campus, a qual nós agradecemos muito. E eles levam, de fato, levam colchões, eles passam lá o final de semana, eles trabalham ininterruptamente, descansando e trabalhando. É uma imensa diversão. O nosso laboratório tem a sorte de ter uma pequena copa-cozinha e eles conseguem fazer lá a maior bagunça que você pode imaginar, porque alunos de 18, 19, 20 anos cozinhando durante a madrugada. Quer dizer, trabalhando, eles descansam e trabalhando. Descanso e trabalho, descanso e trabalho. Agora, eles fazem tudo isso, mas não fazem sozinho. Há necessidade do orientador ou do responsável em direcionar, em adequar, em orientar. Como é que é a sua rotina com relação a eles também? Bem, nós temos que destacar a qualidade dos cursos de Bauru. Bem, tanto do curso de design como dos cursos de computação. Então, os alunos que entram no Elitia, eles já têm uma formação tecnológica muito boa, porque o nosso corpo docente da computação é formado por 19 professores, todos com doutorado, a maioria já com pós-doutorado. Então, eu recebo aquela comunidade de alunos e aí o meu papel é estimular. Quer dizer, é de certa forma um trabalho relativamente simples, porque o meu papel é meio socrático, né? Eu questiono e provoco. Instiga, pergunto, por que não isso e por que não aquilo? E a partir daí nós trabalhamos. Na época que eles estão finalizando os projetos, eu também levo essa vida sem horários. Domingo passado eu estive, que era a véspera da entrega dos projetos internacionais, eu estava no laboratório às 2 horas da manhã, de domingo para segunda-feira, conversando com eles. Agora, professor, venceram no Brasil. Quais são as etapas, então, agora no exterior? No exterior, eles vão passar agora, dentro de 2 ou 3 semanas, serão informados se o projeto deles passa para a fase semifinal, onde haverá... Que país que vai ser? A semifinal ainda é feita por online. Tá. Ainda é feita à distância. Nós temos, nesse momento, 79 países participando. É uma quantidade desconhecida, milhares de alunos. A fase semifinal, que vai ser anunciada
daqui a 3 semanas, é seguida de uma nova classificação que leva à final mundial, que esse ano será em São Petersburgo, na Rússia. Na Rússia. E eu espero estar com uma equipe do Elitia pela 10ª vez consecutiva. Aliás, eu tenho uma excelente notícia para anunciar, aproveitando isso. Na final brasileira do Imagine Cup, a Microsoft informou que a Unesp passa a ser, a partir de 2013, incluída como universidade onde a Microsoft vai recrutar estagiários para estágios nos Estados Unidos, em Redmond. Perfeito. São notícias que realmente deixam orgulhosos pesquisadores, dirigentes da Universidade Estadual Paulista. Ciência Sem Limites faz um breve intervalo. Retorna num instante. Ciência Sem Limites está de volta. Hoje recebendo o professor doutor Eduardo Martins Morgado. Se você que está aí nos assistindo quiser contactar o pesquisador, acesse www.fc.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Computação, e você vai achar o telefone e o e-mail do professor Morgado, como é conhecido. Professor, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco, aliás, dos prêmios, o senhor já comentou, das conquistas, das inovações tecnológicas, mas nós sabemos que o seu laboratório, ele forma verdadeiros empreendedores. Nós sabemos de vários alunos recém-saídos da Faculdade de Ciências da Unesp e montam a sua empresa e têm real sucesso no mercado de trabalho, não é, professor? Sim, é verdade. Pelo menos 4 empresas foram criadas a partir de projetos do Imagine Cup ou de projetos do Elitia por alunos. Este ano, aqui em Bauru, a Mother Gaia, a nossa empresa, uma empresa de games, formada pelos alunos que venceram o Imagine Cup em 2008, completa 2 anos. Nós temos pelo menos mais 3 exemplos disso. Isso é possível porque a Unesp, ela introduziu como disciplina obrigatória a disciplina de empreendedorismo, é uma disciplina de último ano. Todos os alunos têm a oportunidade de ter uma noção fundamental do processo de inovação, que no nosso caso é inovação tecnológica. Essa disciplina ela é obrigatória em todos os cursos de base tecnológica da Unesp, engenharias e computação. Quer dizer, podemos dizer que eles saem com um grande embasamento. Eles saem preparados e, se tiverem a coragem e a audácia, porque já disse, alguém já disse, eu não me lembro quem, que a sorte favorece os audaciosos. Né? Perfeito. Falando nisso, então, professor, nós gostaríamos que o senhor agora falasse sobre os planos futuros, os planos que o Elitia, que os seus alunos ou que os seus projetos pessoais estão desenvolvendo ou vão desenvolver. Bem, para os próximos 2 anos, nós definimos, a gente faz, essa definição é feita comigo e com os alunos, nós vamos apostar nas tecnologias de RFID, identificadores por radiofrequência, nas aplicações de segurança em redes e nas aplicações ligadas à área de saúde. Estamos iniciando uma parceria com a Faculdade de Medicina de Botucatu para que nós tenhamos alunos de computação fazendo disciplinas na Faculdade de Medicina. Eu diria que a área de informática médica é a próxima área que vai ser extremamente valorizada no Brasil. O senhor fala do Brasil de um modo geral. E existe alguém já com pesquisa similar ou vocês são inéditos? Sim, existem. Nós estamos nos juntando a um seleto grupo de universidades, como a Federal de Londrina, que já desenvolveu aplicativos para médicos manusearem imagens médicas sem usar equipamentos, junto ao Hospital Albert Einstein, que já desenvolve atividades, eles são também uma escola, o Sírio-Libanês, quer dizer, o Brasil começa a se mover. E, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde e a Anvisa está envolvida fortemente num grande projeto de, não vou dizer de unificação de dados de saúde, mas de possibilidade de, a partir do número SUS, que todo brasileiro tem, um cartão SUS, seja possível que o médico, no momento da consulta, acesse todos os exames de laboratório, todas as radiografias, Tudo interligado. Tudo interligado. Professor, esse é o amanhã. Infelizmente, nosso tempo é um tanto quanto escasso e as suas atividades extrapolam o nosso tempo aqui. Tem algum outro fato
ou tópico que nós não abordamos nesse bate-papo? Nós não abordamos um fato que os pais, quer dizer, as famílias têm que incentivar os alunos para essa questão da computação, porque não necessariamente, a computação não é um fenômeno de nerds, como a gente vê no cinema. Ela é uma atividade tão ampla hoje, que inclui desde médicos. Eu tenho um orientado de doutorado que é um médico cirurgião cardíaco, desenvolvendo aplicações médicas. Quer dizer, é importante que as famílias e os estudantes no secundário entendam que nós estamos cobrindo hoje praticamente todas as áreas. Perfeito. Obrigado por tê-lo aqui no Ciência Sem Limites, professor. Muito obrigado. Boa. Ciência Sem Limites chega ao seu final. Hoje estivemos com o professor Dr. Eduardo Martins Morgado, do LTIA, que é o Laboratório de Tecnologia da Informação Aplicada. Ciência Sem Limites retorna na próxima semana com um novo pesquisador, uma nova pesquisa, um novo ambiente de trabalho na universidade. Até lá, eu espero você.